finalizar aqui, então, vamos para as duas últimas propriedades importantes que você tem aqui no livro, na 117 e, consequentemente, 118. São as duas últimas importantes. As outras não são muito relevantes, já falei para você isso anteriormente. Mas essas duas você precisa saber bem também, e são bem fáceis mesmo, né? Estou falando para vocês, queridos, de uma propriedade, duas na verdade, que o Pauling inventou, mais teóricas. Ele construiu essa chamada eletronegatividade a partir da média algébrica entre o potencial de ionização e a afinidade eletrônica. Porque, tipo, o potencial de ionização e afinidade eletrônica são valores de energia. E se são valores, são dados empíricos, numéricos, enfim, você pode utilizá-los, não é? Evidentemente, para fins de análise. Então, o Pauling fez uma média desses valores e chamou a média desses valores de eletronegatividade. Ela é bem mais popular que a afinidade eletrônica, se usa bem mais a eletronegatividade. E, obviamente, ela mede a mesma coisa, né? Só que, repito, de uma forma, digamos assim, conceitualmente falando, é diferente, mas para o mesmo fim. Então não faz diferença alguma se você fala em termos de afinidade eletrônica ou eletronegatividade. Exatamente a mesma premissa. Tipo, tu vai te fazer entender igual. O que é isso, professor? Eu não estou entendendo nada. Querido, o Pauling só criou dois termos para falar da tendência que os átomos grandes têm de doar elétron e da tendência que os átomos pequenos têm de receber esses elétrons. Ele chamou isso de caráter metálico e caráter ametálico. Os átomos metálicos grandes, eles são doadores eletrônicos. E os átomos ametálicos pequenininhos são receptores eletrônicos. Formam ânions. E os metais têm tendência a formar cátions, justamente por serem grandalhões. Então, essa aqui é uma propriedade bem tranquila, bem simples mesmo. Ela é, de certa forma, meio que uma sobreposição da eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Não há problema algum em confundi-las, não tem problema algum porque elas indicam basicamente a mesma coisa. Só que tem um nome diferente, né? Caráter dos ametais. Ametálico. Muita gente chama a eletronegatividade desse jeito. Caráter dos ametais. A eletronegatividade ela também vai crescer de acordo com a diminuição do raio. Então, nas colunas ela cresce para cima e nas linhas ela cresce para a direita, sendo o trio de elementos mais eletronegativos o trio von-Onoph, que é um trio bem importante aqui da química. Sugiro que você não esqueça dele em hipótese alguma. Guarde aqui o trio von-Onoph, por favor. Tá ali o triozinho von-Onoph. Vou deixar assim, tá? Ele é super importante, é o trio de elementos mais eletronegativos que existem, ou existe, né? O trio mais negativo que existe na natureza. Tudo bem? E, de novo, o que é eletronegatividade? Nada mais é que uma forma de medir a tendência em ganhar elétrons. Mede a tendência que os átomos possuem, mede a tendência em ganhar elétrons que os átomos possuem. Assim. É bem fácil, super simples, e é só lembrar que, obviamente, o flúor é o expoente, porque gases nobres, por serem inertes, não têm tendência em ganhar elétron de ninguém, pois não fazem combinações com ninguém, justamente. Tudo bem?
Já a eletropositividade seria a propriedade oposta. Está medindo a tendência em dar elétrons. A vontade que os átomos possuem de doar elétron mesmo, né? E isso, obviamente, vai crescer conforme o tamanho. Quanto maior um átomo for, maior vai ser o afastamento do elétron de valência em relação ao núcleo. E esse elétron vai ficando cada vez mais exposto e frágil, suscetível a ataques de átomos pequenos externos. Então, em poucas palavras, quem é grande quer dar elétron, quem é pequeno quer pegar elétron. O átomo que tem a maior eletropositividade, também obviamente chamada de caráter metálico, caráter dos metais, é o frâncio. Mas, de novo, queridos, como o frâncio é um átomo de, ocorrência quase que inexpressiva, desprezível, ele passa o bastão aí, seu trono, para o Césio mais uma vez. Porque os átomos que têm tendência em doar seus elétrons e deste modo ficarem positivos, virarem cátions, são os metais, porque são átomos bastante grandes. Tudo bem? Então, é obviamente a propriedade que mede a tendência em doar. Mede a tendência. Isso, exatamente. Que os átomos possuem. Simples assim. E essa análise ela é feita sempre na combinação entre átomos, como você está vendo aqui. Se você pega um átomo grandalhão com um átomo pequenininho, é evidente que o grandalhão tem o seu elétron mais disponível e o pequenininho vai, obviamente, pegar esse elétron por ter seu núcleo, digamos assim, mais próximo desse elétron. Então você vai ter ali literalmente uma transferência de elétrons. Os grandalhões querem dar, os pequenininhos querem receber. É bem fácil, simples assim, e são duas propriedades bem mencionadas na química e super fáceis. Duvido que vocês tenham dificuldade com isso. Tudo bem?